Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, vamos lá. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que estiver aí ouvindo. Sou o Bruno, né? Eu tô aqui hoje com o Jean Luiz Leonardi. É uma honra estar recebendo você aqui de novo. Já muito feliz, assim, pelo aceite esse convite feito de forma corrida, assim, né, muito espontânea, imediata. Chamei o Jean para falar hoje, ele topou, assim, a gente já marcou um horário e estamos aqui. Para a gente otimizar nosso tempo, esse vai ser um papo, digamos assim, um pouco mais relâmpago, né? Eu já vou apresentar o Jean para todo mundo, deixar ele também um espaço para poder falar. Mas o Jean já esteve aqui lá no episódio 64 do podcast Pandora. A gente falou sobre psicologia baseada em evidências. E além disso, né, o Jean, ele é papai de um menino, de uma bebezinha, nasceu recentemente aí, tá com o quê? Uns 4 meses? 6 meses, né? Acabou Legal. De fazer 6 meses, 6 meses, e assim, eu já também é aficionado por tocar guitarra, gente, então é uma outra característica dele aí. E além disso, ele possui graduação em psicologia pela PUC São Paulo, especialização em terapia comportamental pelo Paradigma, formação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech, mestrado em psicologia experimental, né, análise do comportamento pela PUC São Paulo, doutorado em psicologia clínica pela USP, ele foi coordenador acadêmico da pós-graduação em terapia comportamental do Paradigma, vice-presidente da BPMC, né, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Há mais de 10 anos, ele dedica-se, né, ao ensino e à disseminação da psicologia baseada em evidências no Brasil. Além de atuar como psicólogo clínico, ele é coordenador também da formação em psicoterapia baseada em evidências do INPBE, né, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, e é docente do mestrado em análise do comportamento aplicada análise do comportamento aplicada do Paradigma, além de ser membro fundador e atual presidente da ABPBE, consegui falar, que é a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências. E assim, o motivo desse convite relâmpago da gente estar aqui hoje é para falar justamente do primeiro congresso brasileiro, né, de psicologia baseada em evidências. Como é que tá aí, Jean? Assim, o que a gente pode esperar do evento? Como é que tá a organização? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui de novo no Pandora. Já escutei outros episódios com os convidados, sempre aprendo e me divirto bastante, então é legal estar aqui mais uma vez. Bom, o evento, né, o primeiro congresso brasileiro de psicologia baseada em evidências, ele é uma amostra do que a ABPBE, né, a Associação Brasileira de Psicologia Baseada em Evidências, quer mostrar, quer fomentar, quer disseminar no Brasil, né? Então, esse congresso, a gente vai ter atividades desde bem introdutórias. Então, a primeira fala desse congresso é uma palestra minha intitulada O que é psicologia baseada em evidências, né, para dar uma introdução. Né? A gente vai ter temas como pseudociência e outros problemas aí epistêmicos. A gente vai ter palestras sobre mitos e como desconstruí-los, né, acerca da prática baseada em evidências. A gente vai ter a discussão sobre negacionismo na saúde. A gente, inclusive, vai contar com a presença ilustre da Natália Pasternak, do Ronaldo Pilati, do Daniel Gontijo. A gente vai ter um mini curso sobre leitura e interpretação de revisão sistemática com meta-análise com o Léo Costa, que é um grande nome da prática baseada em evidências no Brasil. É um fisioterapeuta, ele não é psicólogo, mas ele vem ensinando e disseminando toda a área de ciência baseada em evidências, né, de saúde, na verdade, baseada em evidências. A gente vai ter discussão sobre crise de reprodutibilidade na psicologia. A gente vai ter uma discussão sobre ciência aberta e o que isso tem a ver com rigor metodológico. A gente vai ter um debate sobre
teoria e filosofia da análise do comportamento versus da psicologia cognitiva. Então, a discussão sobre como implementar a prática baseada em evidências no ensino de graduação e pós-graduação. Então, o que a gente vai ver aí é uma grande variedade, né, de temáticas, e com palestrantes do Brasil inteiro e com palestrantes internacionais. Tá? Então, todos os membros da diretoria, dessa primeira diretoria da associação, vão participar, né? Como eu disse, eu tenho essa palestra, o Vitor Andrade, o Thiago Máximo e a Clarice Ferreira também vão falar, o Ramiro Catelan, o Dan Josuá. Então, a gente tem aí o envolvimento de toda a diretoria e temos vários convidados ilustres, né, como o Desidério Murcho, o Antônio Egídio, o Wilson Melo, que é o atual presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, a FBTC. Vamos ter a Carmen Beatriz Neufeld, que foi presidente da FBTC e atualmente ela é presidente da Associação de Supervisão Baseada em Evidências. Vamos ter, por exemplo, o Martin Baldry, que é um cara que é bem especialista nessa parte de pseudociências e discute um pouco psicanálise também. O Bruno Damasio, que é talvez o maior nome da psicometria hoje no Brasil, vai falar sobre psicometria. Então, assim, é um evento de 4 dias, agora no final de maio, que a gente preparou com muito carinho, 100% online, com muitos psicólogos, com pessoas que não são da psicologia, como o Léo Costa, a Natália Pasternak. Então, a expectativa está alta. A gente já tem mais de 800 inscritos nesse dia de 18 de maio aqui de 2022. Então, está todo mundo bem feliz. E acho que o Congresso é um marco no sentido... O Congresso... é um marco, mas a fundação da associação, acho que é o grande marco, né? O Congresso é uma das atividades da associação, por, de certa forma, solidificar, reunir e formalizar a presença da prática baseada em evidências no Brasil. Né? A gente via falas um pouco dispersas, né? Eu há mais de 10 anos venho dando curso, palestra, publicando sobre o assunto. Aí você viu uma fala aqui, um interessado ali. Agora não, né? Agora a gente tem uma associação. Em breve a gente vai abrir a possibilidade das pessoas se tornarem sócias, né, da associação, com um congresso já grande, com 4 dias de duração, atividade o dia inteiro, com quase 1.000 inscritos a essa altura do campeonato, com grandes nomes da psicologia brasileira, com grandes nomes de pesquisadores e pensadores não só da psicologia, né, do Brasil e de fora dele. Então, acho que é um marco nesse sentido de solidificar, de estruturar a psicologia baseada em evidências no Brasil e avançar a ciência brasileira nesse campo aí, né, do comportamento, da cognição e da emoção. Perfeito. Perfeito, eu acho que isso assim, é uma oportunidade muito incrível. Eu tô entre essas pessoinhas aí que já se inscreveram, porque eu tô muito animado, assim, eu tenho me mergulhado mais assim, no estudo da prática baseada em evidências, né, em psicologia especificamente. E tem sido assim muito bom, muito legal assim, conhecer mais, entender mais, saber mais e tudo, né? Acho que ter essa base assim, né, pra gente saber também como é que vai ser, né, aqui, assim, o futuro daqui também. Acho que como você disse, né, a própria fundação assim da associação já é um grande marco, né? E aí eu até quero entender assim como você acha assim que qual que é esse futuro, né, talvez, da PBE aqui no Brasil, né, entendendo, assim, também qual que é o local ou o papel da própria associação, né, brasileira de psicologia baseada em evidências nessa construção, né, nesse futuro. Perfeito. Então, a associação foi fundada com o intuito de certa forma, liderar esse movimento, né, congregar pessoas interessadas em disseminar a psicologia que seja verdadeiramente científica, né, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, né, vem para lutar pelo fim das pseudociências e do obscurantismo que a gente vê, né, nessa área
do funcionamento humano. Tá? Então, de fato, a associação vem com a intenção de liderar esse movimento e de militar a favor da psicologia baseada em evidências. Então, o futuro que eu vejo, eu vejo o presente já dando bons sinais disso, assim, né? Então, eu lembro quando eu comecei a falar de psicologia baseada em evidências há 10 anos atrás, eu era o único, assim, né? Eu lembro de pessoas falarem assim, nossa, mas o que você está falando? É psicologia baseada em vidência, achando que eu estava misturando psicologia com tarô, com bola de cristal, né? A pessoa nem se tocava que isso era uma expressão, assim, né? Psicologia baseada em evidências e não em vidências, né? E hoje, o que a gente vê 10 anos depois, né? Um bando de gente interessada no assunto, desde estudante de começo de graduação, a gente que já tem seus títulos de doutorado e pós-doutorado, se aproximando do assunto, né? Cada vez mais pessoas mais jovens, então eu vejo já gente falando sobre isso no segundo ano da graduação, assim, né? Um tema que eu fui descobrir, eu estava acabando o mestrado, né? Então eu acho que o futuro é bem promissor no sentido de juntar e congregar interessados, e sei que, obviamente, toda vez que você faz um movimento pró alguma coisa, você gera naturalmente um movimento contrário, né? Então já teve pessoas que atacam a psicologia baseada em evidências e geralmente atacam não pelo que ela é, mas pelo que essas pessoas imaginam que ela é, né? E elas imaginam de maneira equivocada, né? Como se essa psicologia baseada em evidências ela fosse contrária à individualidade, à subjetividade, ou como se ela tivesse a serviço de interesses econômicos de laboratórios ou grandes centros, né? Ou como se essa psicologia baseada em evidências fosse uma coisa neoliberal e contrária, né, a minorias, qualquer coisa que o valha. Né? Tudo isso são mitos e equívocos. Assim. Então tem um movimento contrário, obviamente, né, de quem acha que a ciência não é um empreendimento capaz de dar conta da questão humana. Né, da subjetividade, do pensamento, da emoção e do comportamento. Então eu vejo com muito bons olhos o futuro, especialmente pelo fato de cada vez ter mais gente interessada, ter tido a fundação de uma associação, em poucos meses de existência dessa associação já ter um congresso grande, né? E o congresso é um braço da associação, ou é uma atividade da associação. A gente está organizando palestras, minicursos, outros eventos, estamos debatendo alguns alinhamentos, inclusive com associações de fora do Brasil. Então, é um movimento bem importante e que eu estou gostando de ver o caminho que está tomando e como está crescendo. Sim, está sendo bem legal. Assim, acho que vocês estão fazendo realmente um movimento muito, muito importante, muito sólido. É uma construção, né, como a gente está abordando aqui. Eu acho que é muito válido saber disso. E claro que assim, eu acho que hoje, entendendo que esse convite que eu fiz, né, era um convite mais breve, um pouco mais focado, né, mais imediato, assim, só pra gente falar um pouquinho do que vem por aí com o evento, né, pra dar essa prévia, digamos assim, eu não vou me estender tanto em alguns assuntos dos quais você trouxe, mas eu já deixo um convite para uma participação futura pra gente falar mais sobre essas questões que você trouxe, porque eu acho que vale muito a pena falar sobre essas críticas, responder algumas delas, também acompanhar o pessoal que já produz conteúdo sobre isso, né, respondendo a isso. Eu acho que tem muita gente sensacional falando disso aí. Perfeito. E assim... Bruno, posso... Pode ficar à vontade. Aproveitar aqui a oportunidade, já que você está falando, tá? Sim. Sobre esses mitos e sobre o próprio conhecimento, né, da PBE e tal. Eu queria contar aqui para você e para os seus ouvintes que eu e alguns colegas estamos organizando um livro sobre psicologia baseada em evidências. Não sei se o título final vai ser esse, mas o título provisório é Prática Baseada em Evidências em Psicologia Clínica, Fundamentos Teóricos, Questões Metodológicas e Diretrizes para sua Implementação. E esse livro nós tomamos a decisão de que será um livro editado de maneira independente, para que a gente consiga fazer ele em formato digital e distribuir ele gratuitamente. Tá? Então, ou ele vai ser distribuído gratuitamente, ou ele vai custar R$1 na loja da Amazon.
porque a gente não tem certeza ainda da burocracia se realmente dá para postar lá uma coisa integralmente gratuita, né? Então esse livro a gente vai ter capítulos sobre filosofia da ciência, sobre o que é e o que não é prática baseada em evidências, incluindo essas questões aí de mitos e mentiras. Vamos ter capítulo discutindo o papel da teoria, a questão da manualização, o papel da pseudociência, né, como um papel problemático, iatrogenia, várias questões metodológicas, coisas como psicometria, o estudo de caso, o experimento de sujeito único, o ensaio clínico randomizado. Vamos discutir como se incorpora evidências na prática do dia a dia. Vamos falar de competências multiculturais, né, para saber lidar com pessoas oriundas de diferentes contextos sociais, econômicos, políticos, etc. Então, fica aí esse aviso que acho que no final desse ano de 2022, talvez começo de 2023, teremos este livro, ou de graça, ou muito perto de graça. Sim. Nossa, quando vocês fizeram esse anúncio, assim, eu achei sensacional, porque nossa, é de uma riqueza tamanha, assim, ter, sei lá, profissionais como você. O Ramiro também tá nessa organização, né? E assim, sensacional vocês estarem fazendo isso e pensando com esse propósito, assim, também de ajudar a disseminar o conhecimento, né? A nossa ideia é disseminar. Quanto mais gente estiver comprometida com ciência, com uma prática empiricamente sustentada, né, mais a sociedade ganha com isso, né? Mais as pessoas ganham com isso. Concordo. E o Pandora também é um espaço assim, um espaço filantrópico, né? Digamos assim, sem fins lucrativos, para que a gente possa levar essas conversas e estar disseminando o conhecimento também. Então, eu assim, se alinha muito aos meus valores. E uma questão final, assim, só para a gente abordar um outro aspecto também. Para além daquele tripé, né, eu quero lançar essa problematização, assim, para além daquele tripé da PBE, né, que a gente fala sobre a melhor evidência, a expertise do profissional, os fatores idiosincráticos de cada paciente e tudo mais, né, as particularidades, subjetividade e tudo mais, a gente pode esperar, assim, com o evento, esse primeiro congresso, né, um movimento de sistematização e também de contextualização da prática baseada em evidências ao cenário brasileiro, né, eu falo isso até porque muito do que eu tenho estudado vem de uma literatura inglesa, sobretudo, né, assim, com inglês americano e tudo mais. Então, por isso que eu lanço essa pergunta e essa problematização. Perfeito. Eu vejo, Bruno, o Congresso trazendo vários desses temas, né, em língua portuguesa, porque as palestras que serão em inglês, elas vão ser legendadas, elas já vão ser apresentadas legendadas, então para não dificultar o acesso, né? E o Congresso, ele vai trazer vários temas que são fundamentais para essa sistematização, né? Então, quando a gente fala, né, uma palestra como a que eu vou dar, o que é PBE, bom, eu vou definir, explicar, aprofundar o que é PBE. Quando a gente vai lá e vê desfazendo mitos, então está aprendendo, ensinando o que não é PBE. Né? Quando você vai lá ter a palestra, que inclusive o Ramiro vai estar, né, na verdade é uma mesa, discutindo a questão da subjetividade das minorias sociais na PBE, estamos falando do quê? Das particularidades do paciente. Quando a gente vai lá e vê o curso do Léo Costa sobre leitura e interpretação de revisões sistemáticas, estamos aprendendo o quê? A consumir a melhor evidência disponível. Né? Quando a gente está falando de o debate análise do comportamento versus psicologia cognitiva, né? Estamos falando do quê? Do papel da teoria na prática baseada em evidências. Quando a gente fala em competências terapêuticas, que é uma fala que vai ter a participação do Tiago Alfredo e da Fernanda Landeiro, estamos falando do quê? Do repertório do clínico, né? Daquela parte da expertise clínica. Quando a gente fala da palestra que vai ter lá de crise de reprodutibilidade, estamos falando do pedaço da melhor evidência disponível. Né? Então, tudo isso você vê que traz elementos e informações sobre esses três elementos, esses três componentes da PBE, né? A melhor evidência disponível, a expertise clínica e as particularidades do paciente. Então, certamente o Congresso vai nessa direção, né? E o livro que eu comentei com você também.
né? É difícil tentar em um congresso ou em um livro trazer tudo que a pessoa precisa desenvolver, né, de aprendizagem, mas acho que são excelentes pontos de partida. Assim. Sim, com certeza. Eu acredito também que são excelentes pontos de partida. Assim, achei sensacional, assim. Eu quero só te agradecer mais uma vez pela participação. Foi, assim, muito especial para mim, realmente. E eu quero, assim, que só como um momento final de indicação, né, a gente passar por aquele momento que eu sempre coloco aqui, fazer indicação para as pessoas, sei lá, se tiverem condições, puderem participar do primeiro congresso, aí eu acho que vai ser realmente esse marco. Então, vou convidar todo mundo, mas se você quiser isso aí. Fazer um outro vale convite. A pena, né, Bruno, lembrar que a gente tem o valor de profissional, a gente tem valor estudante e a gente tem um valor super especial e super baixo para a população de baixa renda. Sim, tá? Eu achei então, legal procura isso. Lá, né, o site do congresso, você entra em abpbe.org/congresso APB. Legal. Ótimo, assim. Tem alguma outra coisa que você queira falar? Você acha que a gente conseguiu passar pelos pontos principais? Acho que sim, acho que é isso. Então tá bom. Assim, gente, a gente vai ficar por aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou só me despedir do Jean aqui para liberar ele. Mas eu fico feliz se você tiver ouvido até aqui. Muito obrigado mais uma vez, Jean. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.